Abril de 2015. Primeira parte. Os 4 elementos. Li Shen. A dança dos elementos. Meu nome é Li Shen, e eu volto, pela segunda vez, rompendo o meu silêncio. Há alguns meses, eu lhes comuniquei a dança do silêncio, que permite revelar certo número de elementos nesse mundo, o que lhes dá a viver, por intermédio do corpo, certo número de elementos. Eu vou exprimir-me, novamente, não para voltar à dança do silêncio, mas, para dar alguns elementos inscritos ao nível do gestual do corpo, dos movimentos do corpo e, também, quando de minha passagem na encarnação, há muito tempo, a oportunidade de reunir certo número de filosofias de vida e de filosofias que eu qualificaria de espirituais. Há muito tempo, então, eu criei uma escola. Essa escola não era, propriamente dita, uma escola espiritual, mas uma escola de arte marcial. Essa arte marcial deu, em seguida, nascimento ao que vocês conhecem sob o nome de Shaolin. Meu apelido, que vocês poderão encontrar, foi a palma assassina de Buda, porque eu havia ligado a mim certo número de correntes presentes na Ásia e no Oriente, que permitiam conceituar e viver, por intermédio do corpo, o que eu havia descoberto, tanto no confucionismo como no budismo, como em algumas correntes que vocês nomeiam, hoje, de Advaita Vedanta, mas que não portavam esse nome à época. Eu sintetizei, portanto, de algum modo, pela graça da luz, os movimentos adequados desse corpo ilusório, para fazê-lo reencontrar o alinhamento total entre o corpo, a alma e o espírito. Eu fui, então, capaz de levar a efeito meu ensinamento, mas, também, de despertar os mortos. Assim veio meu apelido. Mas, além dessas manifestações dessa época, devido ao meu lugar na Assembleia dos Melquisedeques e ao meu silêncio, eu tive a possibilidade de comunicar a você certo número de elementos concernentes, justamente, aos 4 elementos. Vocês sabem que esses elementos portam nomes diversos e variados, de acordo com o quadro de referência no qual nós nos dirigimos. Visualizando pelos ensinamentos do confucionismo, do taoísmo, do budismo e do tantrismo, eu me apercebi de que havia elementos comuns e que esses elementos comuns, presentes nesse mundo, podiam ser nomeados os 4 elementos, em qualquer abordagem, quer ela fosse dualitária ou não dualitária, em toda filosofia, como em toda religião. Vocês vão, portanto, reencontrar, de maneira onipresente, a presença desses 4 elementos, que portam diferentes nomes, do mesmo modo que, hoje, nos conhecimentos físicos, nos conhecimentos biológicos, no conjunto de conhecimentos científicos, o princípio dos 4 elementos, mesmo se eles não sejam nomeados assim, é mais do que evidente, como se a arquitetura da vida e a manifestação da vida passassem por um apoio idêntico, quaisquer que sejam as formas que vêm da mesma origem. As terminologias empregadas no Oriente e no Ocidente ou em outras regiões do mundo não são, jamais, as mesmas. É claro, no mundo da biologia, isso porta certo nome que é ligado à origem da vida, vocês o nomeiam o DNA. Na física há, também, outros elementos, que dão conta desses 4 elementos. Em todo o mecanismo de vida existe uma classificação possível em 4 elementos, quaisquer que sejam os nomes que vocês deem a eles. Eu manterei, por razões de comodidade, a denominação fogo, ar, terra e água, que engloba, em cada uma dessas denominações, certo número de correspondências, mesmo se aquelas que nos interessam, hoje, concernam ao seu corpo. Em minha época, eu dava, a alguns movimentos, nomes muito simples, que, obviamente, eram oriundos de minha cultura. Esses nomes, mesmo se nada evoquem, são os nomes que se pode dar à dança dos elementos tomados individualmente, e que conduzem, ao final, ao que eu lhes dei, na síntese dos 4 elementos, nos gestos correspondentes e nos movimentos correspondentes ao éter, ou seja, ao 5º elemento, que eu nomeei a dança do silêncio. Porque a dança do silêncio é o espaço de resolução dos 4 elementos em uma unidade. É o momento no qual o 4 da manifestação junta-se à fonte dessa manifestação e ao que está além da fonte da manifestação. Esses nomes são os seguintes.
Eu esclareço, preliminarmente, que não há qualquer obrigação, do mesmo modo que não há qualquer obrigação de cristais ou de contatos conosco, doravante, porque tudo está aí, mas que, para alguns de vocês, uma ajuda é desejável, e absolutamente indispensável, em alguns casos, para permitir-lhes reencontrar-se consigo mesmos, não em suas interrogações, mas, bem mais, em sua instalação na eternidade. O elemento terra, porque nós começaremos por ele, foi nomeado, nos movimentos que eu transmiti, a dança da galinha que cisca. Não vejam, aí, simplesmente, uma imagem bonita, mas vejam, bem mais, o papel da galinha na terra, aquela que bate no chão, aquela que lavra o solo e aquela que domina, com suas asas, o elemento terra. Vem, em seguida, o elemento ar, com o voo da águia. Vem, em seguida, a água, com a dança da onda. E, enfim, sobrevém o fogo, o que eu nomearia, e nomeei, à época, o retorno da fênix. Assim, os movimentos que lhe serão comunicados visam fazê-los penetrar não mais a manifestação do elemento, mas, diretamente, a essência do elemento, um pouco como aqueles que praticam essa essência dos elementos com os cristais. Saibam que essas ferramentas, quer seja seu corpo como os cristais ou, ainda, os vegetais, ou os elementos da natureza, estão aí apenas para apoiar-se neles, para reencontrar a essência dos elementos. Vocês têm, todos, ao nível de seu corpo, para aqueles que ativaram uma das coroas radiantes, a percepção mais ou menos clara dos triângulos elementares da terra, do ar, da água e do fogo. Certo número de potenciais espirituais e potenciais de movimento e de deslocamento, em toda a dimensão, são, também, inscritos na essência do elemento. A manifestação elementar faz-se pelos triângulos. O retorno à essência desses triângulos faz-se por 4 pontos. São esses 4 pontos que estão inscritos no chapéu de Buda, na intersecção do que vocês nomearam a cruz cardinal e do ponto Er, que irradia a partir do centro da cabeça, o que dá 4 pontos que não são nem portas nem estrelas, mas, do mesmo modo que vocês têm, ao nível do corpo, situado mais abaixo. Certo número de passagens que foram realizadas. A passagem do ego ao coração, a passagem da garganta e a passagem nomeada posterior anterior, ligada à vibração e à presença do arcanjo Uriel. Tudo isso, é claro, em meu tempo, não era conhecido. Nós mantivemos as denominações que eu lhes dei, cujo objetivo é o difundir os 4 elementos, ou seja, a revelação da manifestação elementar, através do 4 triângulos, dá o 4, que volta a dar o 1. Trata-se, portanto, de algum modo, de uma possibilidade do retorno à unidade, pela fusão dos 4 elementos, ao nível da essência deles. Assim é a dança da galinha que cisca, assim é o voo da águia, assim é o retorno da fênix, e assim é a dança da onda do oceano ou a dança da onda, simplesmente. Isso lhe será dado imediatamente após a minha intervenção, e regularmente, para acostumá-los, se tal é seu desejo, a experimentar, se tal é seu desejo, experimentar, através desse corpo, o retorno à essência dos elementos, ou seja, à unidade. Isso permitirá, eu espero, também, àqueles de vocês que exprimem, através de suas dúvidas, suas interrogações, movimentos de vai e vem entre o si e a pessoa, para demonstrar-lhes, em si mesmos e por si mesmos, a capacidade de resolver as dúvidas, as interrogações e os questionamentos ainda presentes em vocês, pela fusão dos 4 elementos e não mais pela passagem da dualidade à unidade. É uma abordagem diferente, mas cujo objetivo é, certamente, idêntico: criar o estado de liberação e criar o movimento da ascensão. Cada elemento possui, portanto, características em todos os reinos e em todas as dimensões. Não há necessidade de conhecer ou de identificar, em todos os planos de manifestação, como em todas as dimensões, os nomes, as formas, as consciências que correspondem a cada um dos elementos. Existe, ao nível desses 4 elementos, em sua essência ao nível dos 4 pontos da cabeça, uma capacidade para resolver os antagonismos, as dúvidas, as reversões e as hesitações ainda presentes em vocês. Do mesmo modo, isso é realizável, como vocês sabem, pela consciência, diretamente, como por intermédio, por exemplo, de cristais.
Meu objetivo é, de algum modo, o de provar, a si mesmos, a evidência da unidade, não como uma superação ou uma transcendência da dualidade, mas, mesmo através da dualidade, permitir ver que ela apenas pode conduzir à unidade, independentemente de qualquer vontade, independentemente de qualquer separação ou de qualquer véu. Assim, o elemento terra é o fundamento. É aí que se manifesta a vida, qualquer que seja ela. Todo planeta é uma terra na qual pode manifestar-se, encarnar-se, se posso dizer, toda consciência desejosa de viver o que há a viver naquele nível, em toda a liberdade, sem restrição e sem confinamento. Como vocês sabem, também, cada um dos elementos manifesta-se, quando do movimento de criação inicial, por uma espécie de desenvolvimento que vai do 1 ao 2 e do 2 ao 4. O que eu lhes proponho é, portanto, um movimento que, para cada um dos elementos, vai permitir-lhes não, unicamente, revelar, mas resolver o que eu nomearia os antagonismos de algumas linhagens, como havia sido evocado pelo comandante, parece-me. Mas, para além das linhagens, há a essência, e a essência é bem mais importante do que a linhagem e do que, mesmo, eu diria, sua origem estelar, porque, ao nível da essência elementar, há, realmente, a capacidade da transcendência total e de permitir parar as oscilações e as reversões entre o si, a dualidade, de resolver, em vocês, os problemas de posicionamento, os problemas, quaisquer que sejam, ao nível de uma alma existente ou de um corpo deficiente. Seu corpo torna-se o ressoador e, eu diria que, naquele momento, em relação, por exemplo, aos cristais, e ao trabalho elementar dos cristais, vocês têm, aí, o retorno à essência, muito mais fácil, através da essência da manifestação, ou seja, a essência da criação presente nesse corpo. O elemento terra remete-os, portanto, a essa terra, que é originária de outra terra vinda de Sirius. Ele os remete ao fundamento, à base, à estabilidade, ao equilíbrio e, sobretudo, vai permitir, como eu disse, o alinhamento total corpo-espírito, ou corpo-alma-espírito, se ela está presente. O elemento ar, em seguida, vai começar a pôr em movimento a dança da vida. Isso necessita de juntar-se o elemento mais sólido, a terra, ao elemento mais sutil, que é o ar. Vem, em seguida, a água, ou seja, a reprodução da vida em um determinado espaço, o polo natural e intuitivo da vida, que é, unicamente, dirigido pela inteligência da luz. A água é o meio de manifestação e, de algum modo, o organizador das manifestações da vida, uma vez instalada sobre a terra e mobilizada pelo ar. E, enfim, vem o retorno da fênix, ou seja, o fogo, não o fogo da terra tal como vocês o conhecem, mas o fogo celeste, aquele que acompanha toda a manifestação e, eu diria, mesmo, é anterior à manifestação, através dos 4 elementos. Ativar, nessa ordem, especificamente, para os movimentos que eu vou transmitir nessa ordem, permitirá a você subir a cadeia, de algum modo, da criação, através das essências e dos arquétipos, utilizando, simplesmente, seu corpo. Vocês podem fazê-lo, como eu disse, também, pelos cristais, como lhes foi ensinado. Contudo, a vantagem do corpo é que, estando em movimento, ele não envolve o que vocês nomeiam o vibral, mesmo se o vibral manifeste-se. Ele envolve a essência. Vocês ressoam na essência do elemento. Essa ressonância faz-se, diretamente, pela posição do corpo. A propósito, eu os lembro de que toda a posição do corpo, em especial, no Oriente, pode ser assimilada a uma energia, a uma função e, também, a uma transformação. Ela está presente e onipresente na maior parte dos yogas. É o mesmo para os movimentos que permitiram a emergência do Shaolin. E, portanto, através desses movimentos, há a possibilidade de superar, mesmo, como eu disse, as oposições que possam existir entre as linhagens as mais presentes em vocês nesta terra. Isso corresponde, também, a essa reunificação que foi nomeada 12º corpo ou andrógeno primordial. É o momento no qual vocês superam o antagonismo, o momento no qual vocês superam o dualismo do masculino e do feminino. É o momento no qual o masculino sagrado e o feminino sagrado refazem, novamente, apenas um. Isso foi nomeado de androgenia primordial, não por acaso. Esses pontos estão situados no mais alto de seu corpo, ao nível da essência deles.
Fazer o movimento, praticar o movimento dá-lhes acesso não mais, unicamente, aos triângulos elementares, mas, então, à essência, que está diretamente situada acima do triângulo elementar, em relação à sua ponta. Esses 4 pontos são, portanto, os 4 orientes. São 4 movimentos precisos, de toda a manifestação em todo o mundo. Eles são, portanto, indispensáveis, antes que a vida tome, realmente, forma e inscreva-se na experiência que há a viver, no mundo que é vivido. Além disso, e vocês compreenderam, os movimentos, como a prática dos elementos com os cristais, vai permitir-lhes reunificar suas polaridades, duas a duas, e, portanto, fazer dissolver, em sua consciência e nas manifestações de sua vida, tudo que pode ser nomeado dualidade, resistência ou oposição. Essa é uma ajuda que lhes dá a consciência real do que é um elemento, não, unicamente, através de suas manifestações, quer sejam suas linhagens, mas, como eu disse e repito, em relação à essência delas. Reencontrada a essência do elemento, a fusão dos elementos pode realizar-se de modo natural, o que conduz, portanto, à dança do silêncio. Ser-lhes-ão comunicados, de maneira visual, não por mim, mas por aqueles que seguiram, por suas vidas passadas, meus ensinamentos. Praticar esses movimentos será bem mais do que o que foi nomeado, há algum tempo, posturas de integração, por Sri Aurobindo. Não é mais uma postura de integração, são movimentos de liberação, que os fazem aceder à essência da criação, ao primeiro impulso de toda a vida. É isso que lhe será comunicado no curso dessa jornada, não para a totalidade, mas para os 2 primeiros elementos, ou seja, a terra e o ar. Porque há uma ordem nesse nível, contrariamente à utilização, por exemplo, dos cristais ou da consciência pura. Porque, aí, o objetivo não é viver o medo ou o amor e ver a posição do medo e do amor, a posição da pessoa e o que está além da pessoa, mas, bem mais, o arquétipo dessa polarização no masculino e feminino, dessa polarização na dualidade. Esse é o quaternário que vai permitir-lhes reconectar com a essência, ou seja, o 5º elemento, o éter ou, se preferem, o ponto er da cabeça, que assinala seu alinhamento céu-terra. É nesse alinhamento que se reencontra a eternidade e em nenhum outro lugar. Quer vocês o chamem de silêncio, quer chamem oração, quer chamem vacuidade, quer chamem absoluto, quer chamem infinita presença, são apenas termos destinados a nomear a experiência ou nomear o estado, ou o que está além de todo o estado. Reencontrar os 4 orientes, reencontrar as 4 essências, volta a dar-lhes acesso à essência primordial e, portanto, põe fim às oscilações, às tergiversações, às hesitações, e dá-lhes a ver a evidência, como lhes disse no Eris, a obra no branco, na finalidade, que se junta à obra no negro. Tudo isso de maneira direta, o único ressoador é o corpo que, devido à sua posição e seus movimentos, vai permitir levantar os véus na essência dos triângulos elementares. É claro, muitos de vocês tiveram revelações de suas linhagens ou da linhagem dos outros, mas, eu diria que, em definitivo, ver as linhagens pode pô-los em certo mal-estar, tanto os seus como aqueles dos outros, ou, pode fazê-los felizes, mas pouco importa. Há ainda uma forma, há ainda um objeto, há ainda um sujeito. O que eu lhes proponho, através disso, através das 4 danças dos 4 elementos, é subir, direta e integralmente, à finalização da obra no branco, que lhes proporciona posicionar-se, se tal é sua escolha, ao centro do centro, de maneira mais evidente, porque enquadrada e referenciada. Algumas consciências, alguns irmãos e irmãs na Terra têm, efetivamente, necessidade desse quadro, para superá-lo. Aí está o que eu me proponho, antes de voltar ao meu silêncio, para acolhê-los ao centro da dança. Se isso lhes parece claro, eu nada mais tenho, quanto a mim, a acrescentar. Os movimentos serão mostrados, progressivamente. Se não há, em vocês, outros questionamentos, eu me proponho, preliminarmente, antes de deixá-los, fazê-los viver a aproximação da essência do elemento. E vamos começar na ordem que eu dei.
Primeiramente, o que vocês nomeiam o triângulo da Terra, e sua quintessência que está situada, portanto, atrás do ponto R da cabeça, aí, onde estão alojadas as memórias, as experiências que correspondem, em vocês, ao mesmo tempo, ao cerebelo e a meridianos de acupuntura que é aquele da integração espiritual à vida. Eis, portanto, no silêncio e sem movimento, a quintessência do elemento Terra. Silêncio. E, em seguida, chega a quintessência do ar. Silêncio. Em seguida, aparece a quintessência do elemento água, a dança da onda, situada à direita do ponto ER. Silêncio. E, enfim, o retorno da fênix pôde fazer-se, pela quintessência do elemento fogo, situada à frente do ponto ER. Silêncio. As quatro quintessências tendo aparecido, elas podem juntar-se à essência. Silêncio. Cada uma das quintessências de cada um dos elementos é portadora de uma denominação e de um nome. Um deles é-lhes conhecido, os outros, cabe-lhes encontrá-los. Saibam, simplesmente, que isso pertence a um conhecimento muito antigo, anterior à Cabala original e de origem, que remonta ao que foi nomeado o Ginagdu, a língua suméria original. Pronunciar o nome do elemento em sua quintessência colocará, também, em movimento, por sua pronunciação por 3 vezes, o elemento correspondente em sua quintessência ao nível de sua cabeça. Mas esse não é meu papel, simplesmente, mostrar-lhes uma realiança a partir do plano o mais denso até a fonte desses 4 elementos. Se, em relação ao que eu acabo de enunciar, colocam-se, em vocês, questões, esclarecimentos, eu respondo agora. Questão: os movimentos que você vai propor substituem a dança do silêncio ou podem praticar-se em complemento? Cara irmã, isso é diferente para cada um. Alguns têm praticado a dança do silêncio com efeitos notáveis, outros, cansaram-se, e não viam o interesse de praticar. Hoje, e a partir da atribuição vibral, as coisas são diferentes, porque suas linhagens revelam-se a vocês. Nem sempre vocês sabem o que fazer com isso, e, aliás, nada há de especial a fazer, mas apenas revelá-lo. É o mesmo para a quintessência. A quintessência dos elementos leva-nos à unidade, como eu disse, põe fim às hesitações e às reversões. A quintessência dos 4 elementos é, de algum modo, a estabilização das passagens do ego ao coração, das passagens da garganta e das passagens de trás para frente. Não há obrigação de espécie alguma concernente à dança do silêncio ou à dança dos elementos. Há, simplesmente, a fusão dos 4 elementos. Nós não estamos, portanto, na revelação do corpo ascensional, mas, sim, em um trabalho específico na essência da consciência, que é a essência dos elementos, uma vez que o corpo de eternidade é constituído de estruturas elementares, triangulares, que associam 3 dos 4 elementos a cada vez. Cabe a vocês, pela experiência, pela atração ou desinteresse, que se realizará o que é útil para vocês ou, então, o que é inútil. Eu recordo, contudo, que a dança dos elementos, assim como a prática dos elementos com os elementos cristalinos, dá-lhes a resolver, de algum modo, os antagonismos e as oposições presentes, para muitos de vocês, mesmo em suas linhagens estelares ou suas origens estelares. É, portanto, um espaço e um exercício de pacificação, mas, sobretudo, de fusão elementar. Nós não estamos mais, unicamente, no face a face, mas, diretamente, no que vai ajudar, aí também, a finalização do face a face para ajustá-los ao mais exato do que vocês são, aqui mesmo, nesse mundo, e aqui mesmo, em sua consciência, e em suas capacidades. Isso lhes dará, também, a ver, de maneira mais evidente, as relações e os posicionamentos existentes entre o si, a infinita presença, a última presença e o Parabrahman ou absoluto.
Isso lhes dará a ver e a viver os movimentos da energia, fundamentais da vida, ligados a esses 4 elementos, que é um movimento para o alto, o movimento para baixo, o movimento para a esquerda e o movimento para a direita ou, se preferem, para o passado ou o futuro. Isso lhes dá, portanto, acesso a uma transcendência da linearidade do tempo e a uma transcendência de suas próprias expressões de linhagens nesse mundo. Alguns de vocês têm necessidade, para afirmar seu posicionamento e sua localização, de viver isso. Isso não é para todo mundo, é, simplesmente, para aqueles que têm necessidade ou que tentarão a experiência, de ver o que isso produz como efeito. Quanto às práticas, hoje, vocês são, é claro, totalmente livres quanto à duração, quanto à repetição. Nós não estamos mais, absolutamente, na mesma qualidade energética que o que existia há mais de 1000 anos. Não há, portanto, o mesmo rigorismo, uma vez que o acesso é muito mais fácil. Assim, vocês puderam perceber, por si mesmos, não na dança do silêncio ou, ainda, no que vocês vão, talvez, praticar, mas, bem mais, nas posturas ditas integrativas, que colocavam em ressonância o corpo com 1 ou 2 elementos dados, ao nível da manifestação corporal e não mais ao nível dos triângulos elementares. Esse trabalho de fusão dos elementos realizar-se-á, é claro, por si mesmo, no momento coletivo, o que permite a vivência total, sem risco de ser enganado ou de enganar-se, do que foi nomeado o juramento e a promessa. Isso ativará, também, em vocês, o que vocês nomeiam chakra, de modo específico, não mais em relação com o elemento correspondente ao nível do chakra, uma vez que, como vocês sabem, cada um dos 4 primeiros chakras corresponde a um elemento. Aqui haverá, ao nível do que vocês nomeiam chakra, a adição das qualidades dos 3 outros elementos, de maneira una, indivisível e total. Cabe, portanto, a vocês ver, a vocês decidir o que querem fazer disso. Vocês têm outras interrogações? Questão: o que deve determinar o fato de praticar ou não os exercícios propostos? É um sentir intuitivo do momento ou outra coisa? Isso é outra coisa. Isso corresponde ao momento no qual você constatará, por si mesmo, não o sentir do momento, mas, bem mais, pelo efeito, direto e imediato, dos diferentes posicionamentos de sua vida, que permitem resolver o que há a resolver, desenvolver o que há a desenvolver, sem intervenção da vontade, sem intervenção de técnicas que você pode utilizar habitualmente. É, portanto, uma abordagem nova e totalmente inovadora para vocês, mas que não é, ainda, como eu disse, feita para todo mundo. O sentir disso será, sobretudo, a ativação desses 4 pontos, o que permite, portanto, a fusão, mas, também, a revelação do corpo ascensional, como a dança do silêncio. Simplesmente, como vocês observaram, alguns de vocês praticaram a dança do silêncio, e sentiram os efeitos, mas, no entanto, nem sempre colocaram fim aos antagonismos das linhagens, de algumas linhagens. A quintessência dos elementos permite isso, a dança dos elementos, também, do mesmo modo que a utilização de fluorines colocadas em triângulo, dizem-me, ao redor de seu corpo. Não é, portanto, o sentir do momento, que pode ser agradável ou desagradável, mas, bem mais, os frutos que vocês observarão no cotidiano de sua vida, e não, unicamente, nos potenciais espirituais ou na revelação do próprio elemento, através da vibração. O objetivo é, como sempre, a reunificação, a fusão dos elementos e o fim de todo antagonismo e de toda a ilusão. Há, é claro, diferenças que são atribuíveis sem qualquer problema às diferentes linhagens estelares que podem ser, por vezes, muito antagônicas, mas apenas a experiência é que lhes dirá isso, e não o intelecto, em relação ao nome de suas linhagens ou à sua origem estelar. Assim, portanto, não confiem na vibração, não confiem nos sentires do momento, mas, bem mais, na manifestação dos frutos obtidos, no posicionamento de sua consciência ou no desaparecimento de sua consciência. Cabe a vocês, portanto, experimentar, ver, e confiar, é claro, nos resultados, ao invés de nos sentires do momento, sejam eles os mais agradáveis ou desagradáveis. Questão: você falou de palavras que representam os elementos, que nós poderíamos repetir 3 vezes, e você disse que não era seu papel dar-nos os nomes.
Quem é suposto de fazê-lo? Isso está inscrito em todos os ensinamentos da Cabala original. São chamados e foram nomeados os 72 gênios cabalísticos. 4 desses gênios estão no ponto cardinal dos elementos. Vu é aquele do fogo. Os outros, vocês os encontrarão, sem qualquer dificuldade, em seus meios modernos de comunicação. São, de fato, os nomes da primeira manifestação da quintessência dos elementos, que são os gênios que regem, portanto, os elementos em manifestação. Questão: é bom encontrar essas palavras e repeti-las, fazendo esses exercícios? Absolutamente não. O exercício faz-se concentrando no corpo e em nada mais. Mas, do mesmo modo que o anjo Metatron, quando de suas vindas, impulsionou, em vocês, a reversão do fogo vital em fogo celeste, do mesmo modo, vocês participarão da resolução dos antagonismos presentes entre os elementos, simplesmente, pronunciando, em voz alta, por 3 vezes, quando desejarem, o nome desse gênio. A palavra gênio é um pouco ambígua, mas é o melhor que se pode encontrar. Questão: o que você entende por antagonismo entre os elementos? O antagonismo remete à confrontação que se manifesta em suas vidas através de suas dúvidas, através de suas dificuldades de relação no interior de si mesmo ou com alguns seres, que, no entanto, são irmãos e irmãs como você, que vivem os mesmos processos. O antagonismo não é, propriamente dito, uma oposição, mas, bem mais, um espaço de resolução. Isso não é fácil a explicar com palavras, mas pode-se viver de maneira muito mais natural, por exemplo, com a dança dos elementos ou, diferentemente, pela pronunciação do nome dessas quintessências ou, ainda, pelos cristais. Mas vocês podem, também, realizá-lo espontaneamente, a partir do instante em que começam a viver os fenômenos ligados à luz branca, de deslocalização ou de desaparecimento. Se não são levantadas outras interrogações, permitam-me, por minha vez, retornar ao silêncio, aportar-lhes a bênção do Espírito do Sol. Silêncio. Li Shen agradece-lhes e retorna ao silêncio. Nota do redator. Leoviá, gênio da água. Menadel, gênio do ar. Mebaiá, gênio da terra.
Nossa. Ué. Mensagem atemporal.